dos casos clínicos, a senhora Célia Maria Silva. Gente, agora nós vamos começar. Nós vamos começar aqui os casos e nós vamos fazer primeiro a apresentação. Quem a gente for chamando o apresentador vai ter 2 minutos um pouquinho para apresentar e depois as pessoas fazerem as perguntas. Só que a gente vai querer que realmente a gente anda mais, seja mais objetivo para a gente ter chance de todo mundo apresentar os casos, que são 6 casos. Se a gente for bastante ágeis, a gente vai conseguir. E o primeiro caso a ser apresentado vai ser o caso de Laiane, que vai ser o acadêmico Frederico Nogueira. Por favor, Frederico. Bom dia, meu nome é Frederico Nogueira, sou da UFMG e vou apresentar para vocês o caso de uma menina hoje com 10 anos que foi diagnosticada com anemia falciforme pela triagem neonatal do estado de Minas Gerais. Ela é natural de Jacinto, uma cidade no interior do estado. Os dados hematológicos dela, vocês podem ver na parte de cima do slide, eu não vou apontar. E ela evoluiu muito bem desde o nascimento até os 10 anos de idade, até esse ano. Ela não teve nenhum sequestro esplênico, não teve nenhuma síndrome torácica aguda, teve apenas algumas crises álgicas que foram tratadas com analgésicos leves, sem necessidade de opioide. Até que em julho deste ano ela teve uma cefaleia mais importante que levou os pais a procurarem uma unidade de urgência do município. Ela recebeu também medicamentos analgésicos leves, com melhora nessa situação. 3 dias depois, ela compareceu ao Hemocentro de Belo Horizonte para um Doppler, que já estava agendado, aí em 10 de julho. Antes de falar dele, ela tinha 2 exames prévios. Um em 2007, um exame de baixo risco, e um em 2011, um exame condicional baixo, por uma velocidade de 173 em cerebral média esquerda. E então, em julho desse ano, ela apresentou um risco condicional baixo por causa de velocidade de 184 na artéria cerebral média direita, mas ela apresentava uma velocidade na artéria cerebral anterior direita de 187 e, mais surpreendente ainda, basilar de 175. Nós vamos ver algumas imagens do exame da paciente. Nessa imagem, aferindo a velocidade de 182 na cerebral média direita. Nessa agora de 180 na cerebral anterior direita. E agora a velocidade de 172 na artéria basilar. Essa criança foi encaminhada para a angiorressonância. E a angiorressonância dela revelou uma ausência de fluxo significativo que desse sinal de ressonância em carótida interna esquerda. Além disso, uma estenose importante na porção distal de carótida interna direita e dos ramos proximais das artérias anteriores cerebrais médias. Aí um destaque ao lado direito da circulação dela. Em fase flare, ela tem uma alteração de sinal na região parietal esquerda, compatível com um AVC silencioso prévio, uma vez que ela não teve clínica. Então, esse caso é para chamar a atenção da importância da medida de velocidade na artéria cerebral anterior e na basilar no estudo do Doppler transcraniano em pacientes com doença falciforme. Perguntas? Eu acho que esse caso é tão claro que não nem suscita pergunta, né? Se assim é, vamos passar para o seguinte, né?
direta para o Bob. Cadê o Bob? Não saiu. Na verdade, esse caso é bastante elucidativo, a gente vive ele no nosso dia a dia. A pergunta é como nós vamos monitorar e detectar infarto silencioso. O Doppler não é uma ferramenta que nos resolva todos os casos. Ele leva a um número muito significativo de pacientes que nós podemos evitar o Doppler, o AVC. Mas o infarto silencioso ainda é um problema. Nós sabemos que tem pacientes com Doppler normal que fazem infarto silencioso que a gente só vai ver na ressonância. Para um país como o nosso, no mundo em desenvolvimento, não é factível a gente dizer que a gente vai conseguir fazer com regularidade ressonância e angiorressonância de todos os nossos pacientes. Isso não é verdadeiro. Por exemplo, no Rio de Janeiro, até bem pouco tempo atrás, eu não tinha acesso à angiorressonância. Hoje a gente tem acesso com facilidade. Até neste momento eu estou tendo acesso com facilidade, mas isso não era a realidade há um ano atrás. Então, como lidar? A outra ferramenta que a gente tem, são os testes cognitivos, eles são complexos, eles demandam um treinamento muito extenso do psicólogo, e não assim, nos centros, de uma forma geral, a gente não tem eles na rotina, a gente tem eles em estudo clínico. Estamos fazendo um estudo clínico aqui, você faz um teste cognitivo de um grupo de crianças. Aí eu queria escutar um pouco os hematopeediatras, Ofélia e Bob, não hemato, mas em relação à doença cerebrovascular, que dica que a gente pode ter desses pacientes, o que pode levantar a suspeita, porque essa criança aí que a Célia mostrou era o retrato do AVC no passado. Era aquela criança que não tinha nada, que ia muito bem obrigada e que de repente abriu um AVC. E o Doppler veio resolver isso. Então, pergunta aí, que vocês dois se manifestaram. Well, let me ask this. In Brazil, is there regular counseling for poor school performance? If you took the children with sickle cell disease who have poor school performance and you did the MRIs, you'd probably find half of them as abnormal, maybe more. The other question is really, right now, until the SIT study comes out, we don't have a direct therapy for silent infarctions, do we? I mean, we don't really have an immediate therapy. And a silent infarct is a poor predictor of a clinical infarct. It's not a good thing, don't get me wrong. I don't like silent infarcts, I'm not in favor of them, but I don't think that they're going to lead to chronic transfusion. They may lead to more aggressive hydroxyurea therapy, I don't know. So I guess the poor school performance would be my answer. Yes, I agree. I agree with that. I think the school performance is something that we look into. There's also some screening questions. Actually got one recently that was recommended by Dr. Danny Andrew, and it's called ABAS. Obviously requires purchase of that tool, but it's I think it takes about 20 minutes to administer, but it's the parent who's answering the question. And then obviously you have to analyze. There's a program to analyze the data. So that will give you an idea for many different ranges of age, from less than a year of age to teenage. So I think it would be a very good screening tool to see how they are performing and they do it, and then give you an idea of some impairment that if you can go ahead and do the MRI. Yes. Because for us, we need to translate it into validate. Yes. And probably there is something to do together. Yes, of course. I can send that information to you via email.
de 3 anos, que teve um AVC da circulação posterior por ocasião de uma crise aplástica. Para iniciar, eu queria dizer que, obviamente, pela minha formação, o caso não é meu, o caso é da Célia. Enfim, é um paciente do sexo masculino, atualmente com 3 anos. Ele é homozigoto pro alelo beta-S, uma hemoglobina basal de 7, global de leucócitos 17.000, reticulose 17% e hemoglobina fetal de 22%. Aos 17 meses de vida, os pais levaram para o hospital devido a alteração do nível de consciência. Foi relatado pela equipe médica que ele estava com miose, paraparesia e um quadro de torpor. Na ocasião foi feito um hemograma e a hemoglobina dele estava em 2,5. A tomografia cerebral feita durante a internação constatou uma lesão isquêmica na região occipital direita, apesar da foto da imagem não está muito boa. Aqui é uma foto ampliada. Enfim, o paciente ele evoluiu sem sequelas aparentes e não foi colocado em regime de hipertransfusão. O real-time PCR para o eritrovírus B19 ele foi positivo, sugerindo um AVC isquêmico por baixa perfusão devido à anemia aplásica. Primeiro foi feito o CyberGreen, que é um método sensível, e depois foi feito o Tachman, que é muito específico, e inclusive ele identifica, nesse caso, o genótipo do vírus. Foi identificado o genótipo 1. Com 2 anos de idade, essa criança fez um Doppler que deu condicional baixo, e 5 meses depois, isso ele já tinha 3 anos, já não se conseguia insonar a artéria cerebral média dele. Foi solicitada uma angiorressonância, mas só que ainda não foi feita. E a questão principal aí seria essa: qual que é o papel do parvovírus, do eritrovírus B19 na fisiopatologia do AVC, na anemia falciforme. É isso. Yes, the first question, when the child had a hemoglobin of 2.5, there was no Doppler, is that right? There was no TCD at the time it was 2.5. Is that correct? Não, tinha 1 ano e 7 meses. Ele tinha 1 ano e 7 meses. O primeiro foi feito aos 2 anos. Well, you know, there is a small literature in the cerebrovascular world about anemic TIAs and anemic infarctions. They aren't very common. These are situations where the brain becomes symptomatic or has a stroke because of very low general oxygen carrying capacity. Typically, though, there is a stenosis or some other contributing factor that creates a focal lesion. Like in this case, there was ischemia in the right hemisphere, correct? Was there any disturbance of the right internal carotid artery or middle cerebral artery on the MRA later on? You got an MRA on the patient or no? Nós solicitamos, ainda não ficou pronto. Não foi feito ainda. Okay. Well,
It's interesting. I've never had the opportunity to do a TCD during a parvovirus infection like this. But I think cerebral blood flow gets to a point and it really can't go any further. And the same with the velocity. And you're going to get, if there's any asymmetry in the vasculature, you could get focal symptoms. You could get global symptoms, like you would get in hypoxia. You have to have hemoglobin to carry oxygen. As you know, there's very little oxygen dissolved in the plasma, and you simply can't support the brain if you don't have something to move the oxygen. So 2.5 is getting pretty shot, getting pretty low. So I would say that the severe anemia could well be the contributing factor here, but I'd be interested to know if there's a stenosis making that circulation even more critical. That make sense? Sim, é o que nós estamos esperando também. Ele não está em regime de hipertransfusão. Yeah, and I think if they don't have vascular disease, I wouldn't put them in. It's an atypical cause of stroke. Yeah. Certamente. Eu acho que, inclusive, eventos agudos que levam a quedas bruscas do nível de hemoglobina, como pneumonia, outras infecções, podem levar também uma vez por essa falta de perfusão, baixa perfusão. Não? Well, the more interesting question, Celia, is the role of infection and stroke in general. Again, in the cerebral vascular world, there is a low-grade signal, we call it, a small increase in stroke, generally in adults, after a systemic infection. They do not have meningitis, which we know can cause vascular disease. They usually have pulmonary infections of various kinds, virus. So the speculation is that there's an increase in the coagulation system as a para-infectious reaction. But it's not something we really do anything about. I mean, they have stroke, we treat it. But I think that there's clearly a subset of stroke patients in sickle cell disease that have stroke in relation to medical events, primarily acute chest syndrome. And the vascular imaging on them is all over the show. Sometimes there's abnormal, sometimes it's not. And again, in the setting of that, I would probably wait to transfuse. I would get them out, I would recover them, and then I would do Doppler and even more than angio, I do a Doppler when they're not sick to see whether to decide on transfusion or not. Because I think they are a special subset that is triggered by an infection. What do you think causes it? What do you think? Bom, exatamente isso que a gente queria fazer o Doppler e depois a recuperação. Porém, a janela dele não permite. Por isso nós pedimos a ressonância dele. Alguma questão? Se for uma descer de circulação posterior, né? Fica o território de circulação posterior e o déficit foi na região occipital direita. Uma criança nessa idade, é possível que ela tenha um déficit de campo visual, mas que a gente podia avaliar, né? Então também é atípico do ponto de vista de localização. Sim, Luiz Cláudio, mas nós até pensamos nisso. Uma criança com 1 ano e 7 meses recuperou totalmente. Agora é impossível fazer, nós até discutimos antes, né? Não tem jeito de fazer um campo visual e, assim, aparentemente ele não tem nenhum teste, né? Então é uma questão, eu acho, até de a gente fazer o segmento, follow-up dele e a gente ver, né? Alguma questão a mais? Obrigada, André. Agora nós vamos chamar o Dr. Luiz Cláudio, neurologista da Fundação Hemolinas, que vai apresentar o caso para nós também.
Boa tarde a todos. Agradecer o convite de apresentar esse caso e parabenizar também o evento aí, que é esse evento multidisciplinar, para nós traz um crescimento muito grande